Nem todo herói da Marvel amava ser herói. Nos bastidores, alguns atores não suportavam seus papéis, e você nunca imaginaria quem é. Começando com um dos casos mais interessantes e complicados de todo o MCU, Natalie Portman. À primeira vista, parecia que a jornada da Natalie no MCU era uma vitória para todos. Filmes de grande orçamento, enorme exposição e uma atriz de primeira linha se juntando ao universo crescente da Marvel. Mas, nos bastidores, as coisas estavam desmoronando antes que a maioria dos fãs sequer percebesse. O verdadeiro problema começou durante Thor, o Mundo Sombrio. Natalie entrou em conflito com a Marvel depois que a diretora Patty Jenkins, que ela apoiava fortemente, foi demitida logo no início da produção. Portman sentiu que lhe prometeram uma coisa e a Marvel entregou algo completamente diferente. Ela ficou e terminou as filmagens, mas dava pra perceber que ela estava cansada. Até os fãs acharam sua performance monótona, estranha, como se ela nem quisesse mais estar ali. E eles não estavam errados. Depois de Um Mundo Sombrio, Natalie praticamente sumiu do MCU. Ela não apareceu em Thor Ragnarok e evitou as entrevistas para Marvel por anos. Quando perguntada se algum dia voltaria, ela disse que estava farta. E até onde ela sabia, esse capítulo estava encerrado. Então, do nada, Natalie volta para Thor, Amor e Trovão. Mas sejamos honestos, esse retorno não foi porque ela de repente se apaixonou pela Marvel novamente. Dessa vez, a diferença era clara. Era novo diretor, Taika Waititi. Um tom completamente diferente e uma história que finalmente deu à sua personagem algo para fazer. Em vez de ser apenas o interesse amoroso de Thor, ela se tornou a poderosa Thor, adaptando uma história em quadrinhos muito popular entre os fãs, na qual Jane empunha Mjolnir enquanto luta contra o câncer. A Marvel lhe deu controle, profundidade e a história que ela sempre quis. A frustração de Natalie não era com os fãs da Marvel ou com os super-heróis, foi como o estúdio tratou sua personagem. Ela chegou esperando ser uma protagonista completa e foi reduzida a uma personagem secundária, com quase nenhum desenvolvimento. Ela só retornou depois que a Marvel ofereceu o respeito e a liberdade criativa que não conseguiram oferecer anos antes. O próximo é provavelmente o ator mais apagado da história da Marvel, Edward Norton. A maioria dos novos fãs do MCU mal se lembra de que, antes de Mark Ruffalo, houve outro Hulk. Em certo momento, a Marvel esperava que Edward Norton fosse o Bruce Banner dali em diante, mas, em vez disso, todo o seu relacionamento com a Marvel explodiu nos bastidores. E hoje, Edward Norton é um dos atores mais publicamente frustrados a se afastar do MCU. Em 2008, a Marvel lançou O Incrível Hulk, o segundo filme oficial do MCU depois de Homem de Ferro. Edward Norton foi escalado como Bruce Banner, trazendo grande credibilidade ao papel. Esta não foi a primeira vez que Norton interpretou um personagem conflituoso e complexo. Suas atuações em filmes como Clube da Luta e A Outra História Americana mostraram que ele conseguia dar profundidade real à luta emocional de Banner. E a princípio, Norton estava totalmente envolvido, mas desde o início, Norton não queria apenas atuar, ele queria controle criativo. Na verdade, Edward Norton reescreveu grande parte do roteiro antes mesmo do início das filmagens. O principal problema de Norton era o tom da Marvel. Ele queria mergulhar na psicologia, no trauma e na luta contra a raiva de Bruce Banner, essencialmente transformando o Hulk em um personagem muito mais sombrio e sério. A Marvel, no entanto, tinha uma visão diferente. Eles queriam algo mais rápido, mais leve, mais conectado ao universo compartilhado que estava sendo construído e mais comercializável para o público em geral. Ao longo da produção, Norton e a Marvel entraram em conflito constante sobre a versão final. Relatos indicam que Norton queria quase 20 minutos de cenas adicionais com foco nas lutas internas de Banner e no desenvolvimento do personagem. A Marvel cortou tudo para manter a duração mais concisa e o filme mais acessível. Quando o Incrível Hulk foi lançado, Norton nem sequer fazia parte da turnê de imprensa. Sua ausência foi notável, e não por acaso. Depois que o filme teve um desempenho inferior ao de Homem de Ferro, a Marvel rapidamente tomou a decisão. Edward Norton estava fora. Eles o substituíram por Mark Ruffalo a partir de Os Vingadores e apagaram oficialmente o Hulk de Norton do centro do MCU. A Marvel tentou ser legal no início, mas nos bastidores a situação era feia.
O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, chegou a divulgar uma declaração pública dizendo que queria um ator que incorporasse a criatividade e o espírito colaborativo dos outros talentosos membros do elenco. Basicamente, criticando Norton por ser muito difícil de trabalhar. Ah, mas Norton não se calou. Em entrevistas, ele deixou claro que saiu não porque não se importava com a Marvel, mas porque a Marvel se recusou a lhe dar a liberdade de tornar o personagem mais complexo. Basicamente, ele gostou do papel, mas ele odiou a forma como a Marvel lidou com a situação. Quando Mark Ruffalo assumiu, tudo mudou. A atitude mais descontraída de Ruffalo, a disposição para seguir a liderança criativa da Marvel e a química natural com o elenco fizeram dele uma escolha perfeita a longo prazo. A Marvel queria alguém que se envolvesse, e Ruffalo se encaixava no sistema deles. Norton era ambicioso demais, controlador demais e independente demais para a fórmula da franquia da Marvel. E até hoje, a maioria dos fãs do MCU nem pensa mais na versão de Norton, o que mostra o quanto a Marvel seguiu em frente. A seguir, um dos rostos mais reconhecíveis da história da Marvel, que basicamente se esqueceu de que fazia parte dela. Estamos falando de Gwyneth Paltrow, que interpretou Pepper Potts em vários filmes do MCU, de Homem de Ferro a Vingadores Ultimato. Paltrow admitiu abertamente que nunca prestou muita atenção ao MCU como franquia. Em 2019, no programa The Chef, Gwyneth esqueceu que tinha aparecido em Homem-Aranha. You were in Spider-Man. No, Yeah. I was in Avengers. No, you were in Avengers. Spider-Man also. E aquele momento virou meme instantaneamente. Os fãs ficaram chocados ao ver alguém se esquecer de ter participado de uma das maiores franquias da Marvel. Em diversas entrevistas, Gwyneth deixou claro que via seu papel na Marvel como trabalho, não como paixão. Quando questionada sobre se voltaria à Marvel, ela respondeu: "Quer dizer, estou um pouco velha para usar um terno e tudo mais a essa altura." A atitude dela em relação à franquia era mais casual do que frustrada, mas essa mesma casualidade frustrava os fãs que estavam totalmente envolvidos. Para ser justa, Paltrow também explicou que a forma como a Marvel filma esses filmes torna difícil para os atores sequer saberem em qual filme estão. Com histórias sobrepostas, sigilo e cronogramas de filmagem dispersos, ela frequentemente filma cenas sem que lhe digam exatamente a qual projeto elas pertencem. Ela ainda disse nessa entrevista: "É complicado porque existem tantos filmes da Marvel e, para ser sincera, eu não vi muitos deles." Tradução: ela parou de acompanhar bem cedo. Passando para Hugo Weaving, o ator que interpretou o Caveira Vermelha em Capitão América, o primeiro Vingador. Na tela, ele arrasou. Fora das telas, digamos apenas que ele estava muito feliz em deixar o MCU. Quando Hugo assinou para interpretar Johan Smith, também conhecido como Caveira Vermelha, pareceu a escolha perfeita. Era o mesmo ator que arrasou em papéis icônicos como o Agente Smith, em Matrix, e Elrond, em Senhor dos Anéis. A Marvel precisava de um vilão imponente e intimidador para a história de origem do Capitão América, e Weaving atendeu às expectativas. Caveira Vermelha parecia ameaçador, intenso e grandioso, exatamente o que o MCU precisava naquele momento. Mas embora os fãs o adorassem nas telas, Hugo já estava perdendo o interesse nos bastidores. Uma das primeiras coisas que o afastaram, o intenso processo de maquiagem necessário para interpretar o Caveira Vermelha. Em cada cena, Weaving passava horas usando próteses e maquiagem só para se tornar o vilão desfigurado. Mais tarde, ele descreveu o processo como tedioso e desconfortável. Em várias entrevistas, ele deixou claro que o processo era um grande desestímulo para quem sempre voltava ao papel. E não era só a maquiagem, Weaving também não gostou do compromisso de longo prazo que a Marvel queria dele. Em 2012, ele disse ao Collider: "Acho que já fiz a minha parte com esse tipo de filme. Não é algo que eu gostaria de fazer de novo." Ele também acrescentou que a Marvel havia contratado para vários filmes, mas que não tinha interesse em reprisar o papel caso o chamassem. Ao contrário de muitos atores que abraçaram franquias de longa duração pela fama e um salário fixo, Weaving sempre foi bastante direto. Ele não gosta de fazer grandes sucessos de bilheteria de Hollywood. Ele disse que o processo de produção cinematográfica da Marvel era repetitivo e limitado, com pouca liberdade criativa. A pegada de Hugo Weaving sempre foi mais voltada para a atuação séria do que para a repetição de papéis para agradar os fãs. Ele chegou a dizer a Time Out exatamente assim: "Eu realmente não queria fazer isso em primeiro lugar, mas fui contratado. A promessa era que seria uma coisa e depois outra. Então, fui meio que forçado a fazer isso." Ele nunca gostou de fazer parte do plano de longo prazo da Marvel. Quando Caveira Vermelha retornou, muitos fãs presumiram que Hugo havia retornado discretamente ao papel. Mas, na realidade, a Marvel escalou Caveira Vermelha com o ator Ross Marquand, que imitou perfeitamente a voz e a atuação de Weaving. Por que o Weaving não retornou?
Segundo ele, as negociações da Marvel fracassaram por causa de dinheiro. O Ivan explicou: eles estavam tentando forçar um valor menor do que o acordado originalmente, e isso era algo que eu não estava disposto a fazer. Então a Marvel seguiu em frente sem ele. Agora, vamos voltar a uma época anterior ao MCU dominar Hollywood, quando os filmes da Marvel ainda estavam se descobrindo e atrizes como Jessica Alba estavam aprendendo da pior maneira e o quão caótico isso poderia ser. No início dos anos 2000, o Quarteto Fantástico foi um grande negócio para a Marvel. Era a chance de construir uma franquia de super-heróis de grande orçamento e sucesso antes mesmo de Homem de Ferro e do MCU existirem. Jessica Alba era uma das maiores estrelas jovens da época, aproveitando sucessos como Sin City e Dark Angel. Colocar ela como Sue Storm, a Mulher Invisível, parecia uma jogada inteligente e vendável. Mas, enquanto promovia o primeiro filme do Quarteto Fantástico, Jessica Alba admitiu mais tarde que não estava exatamente feliz com o andamento das coisas. Uma das maiores frustrações de Alba vinha da forma como a Fox Studios tratava sua personagem e a tratava como atriz. Alba revelou que o diretor e o estúdio se importavam mais com sua aparência do que com sua atuação. Ela disse: "O diretor disse, parece real demais, parece doloroso demais. Dá pra ficar mais bonita quando chora?" Eles literalmente disseram pra ela fazer as cenas de choro parecerem mais bonitas. E esqueça o realismo, esqueça a profundidade, esqueça tudo. O foco era a aparência. Alba admitiu mais tarde que ouvir esse tipo de feedback abalou sua confiança como atriz. A experiência com o Quarteto Fantástico afetou Jessica Alba tanto que ela chegou a questionar toda a sua carreira. Na mesma entrevista, ela confessou: "Eu pensava, será que não sou boa o suficiente? Meus instintos e minhas intenções não são boas o suficiente? As pessoas odeiam tanto minha atuação que não querem que eu seja uma pessoa real?" A experiência foi tão frustrante que ela admitiu ter considerado seriamente parar de atuar depois da sequência. A frustração de Jessica Alba não era só com a forma como era tratada, o mesmo aconteceu com o processo de filmagem. Vale lembrar que esses filmes foram feitos antes da Marvel aperfeiçoar o CGI. Alba teve que usar próteses pesadas, lentes de contato coloridas e trabalhar com uma tecnologia desajeitada de tela verde, o que tornou a experiência da atuação incrivelmente robótica e dolorosa. Alba descreveu que a experiência do uso das lentes de contato azul brilhantes era uma verdadeira tortura, pois irritavam seus olhos constantemente, e o processo de se tornar a Mulher Invisível foi estranho e antinatural o tempo todo. Para piorar a situação, os dois filmes do Quarteto Fantástico foram duramente criticados. Embora tenham rendido um bom dinheiro, fãs e críticos consideraram os filmes cafonas, mal escritos e repletos de desenvolvimentos de personagens fracos, especialmente para Sue Storm. Em vez de dar a Alba cenas emocionais significativas, como uma das heroínas mais poderosas da Marvel, os roteiros constantemente reduziam seu papel ao típico interesse amoroso e colírio para os olhos. Ela passava muito mais tempo se preocupando com o seu vestido de noiva ou se despindo aleatoriamente para ficar invisível do que realmente desenvolvendo a sua personagem como Sue Storm. Em outras palavras, o papel dela não foi levado a sério, e isso ficou evidente. E aí, o que você achou? Comenta aqui se eu esqueci de algum ator e me diga o que achou dessas atuações.